A riqueza nasce quando sua alma silencia e sua consciência ouve o invisível. Thomas Napoleon Hill. A vida muda no exato momento em que a alma decide silenciar. Não silenciar por fraqueza, mas por revelação. Não silenciar porque desistiu, mas porque finalmente entendeu que há uma força maior trabalhando nos bastidores do seu destino. A riqueza, a verdadeira riqueza, não nasce do esforço frenético, nem da busca desesperada por resultados, nem da ansiedade por conquistar o que ainda não chegou. A riqueza nasce quando a alma descobre que o invisível responde primeiro ao que você é, e só depois ao que você faz. Ela nasce quando sua consciência aprende a escutar o que o mundo não consegue ouvir. O ser humano acredita que cria sua vida através do movimento. Mas o movimento é apenas o reflexo. A criação verdadeira acontece no silêncio. É no centro da alma que a vibração se define. É no coração que a fé se estabelece. É na consciência que a direção surge. Napoleon Hill dizia que toda riqueza é precedida por uma vibração interna. James Allen chamava esse processo de a semente mental que antecede a colheita. Florence Scovel Shinn dizia que o invisível governa o visível. Todos estavam apontando para a mesma verdade. Nada acontece no mundo físico antes de acontecer no mundo da consciência. A alma silenciosa é soberana. Ela não se deixa perturbar por opiniões externas, nem por circunstâncias temporárias, nem por medos antigos. Ela sabe que existe um fluxo espiritual sustentando tudo. Quando você acalma a mente e deixa a alma respirar, esse fluxo começa a se revelar. Ele sempre esteve aí. Você é que não ouvia. A ansiedade cria ruído. O medo cria interferência. A pressa cria confusão. E confusão bloqueia a riqueza. Não porque a riqueza não exista, mas porque sua consciência não está sintonizada com ela. Quando você aprende a silenciar, o que antes parecia impossível se torna uma direção nítida. O que era confusão se torna clareza. O que era dúvida se torna fé. O que era esforço se torna fluxo. É nesse instante que o invisível começa a te guiar. Respire devagar. Sinta a profundidade dessa verdade entrando em você. A riqueza não nasce quando você corre. Ela nasce quando você desperta. Ela não nasce quando você luta. Ela nasce quando você entende. Ela não nasce quando você força. Ela nasce quando você se alinha. Todo ser humano que alcança grandeza, espiritual ou material, chega ao mesmo ponto, o ponto da consciência. E consciência não é pensamento. Consciência é percepção. Pensamento é barulho. Consciência é direção. Pensamento é luta. Consciência é revelação. A mente pensa. A consciência vê, e a riqueza nasce da visão interior, não da corrida exterior. Escreva nos comentários o que você aprendeu hoje. Agora, permita que eu o leve mais fundo. O universo não responde à sua pressa. Ele responde ao seu estado. Ele responde à vibração que você sustenta no silêncio. Ele responde à fé que você carrega no escuro. Ele responde ao sentimento que você mantém quando ninguém está olhando. O invisível se move quando sua alma está no lugar certo. Esse é o segredo que Jesus demonstrou mais do que explicou. Ele não precisava de longos discursos para revelar poder. Sua presença transformava ambientes. Sua calma dissolvia tempestades. Sua consciência alinhada tornava o impossível acessível. Ele sabia que a verdadeira força não estava fora, estava no interior. E por isso ele dizia que o reino de Deus está dentro de você. O reino interior é o ponto onde o invisível se torna possível. É o lugar onde a vibração se expande, a fé se fortalece e o destino se organiza. Napoleon Hill estudou isso profundamente. Ele percebeu que todos os líderes espirituais e milionários que entrevistou compartilhavam a mesma qualidade. Tinham uma mente silenciosa e uma consciência desperta. Suas maiores decisões não nasceram do medo, mas da intuição. Seus maiores saltos não nasceram da pressa, mas da fé.
Suas maiores oportunidades não nasceram do barulho, mas do silêncio interior. Eles aprenderam que a riqueza não é consequência do esforço desordenado, mas da sintonia espiritual. A alma que escuta o invisível começa a reconhecer sinais por toda parte. Nada mais parece acaso, nada mais parece confuso, nada mais parece caótico. Tudo começa a ter um timing, uma lógica que não é lógica, uma ordem que não é humana, uma precisão que não depende de controle. Você começa a notar coincidências que nunca aconteciam antes. Começa a sentir intuições que se confirmam. Começa a perceber caminhos que se abrem sem esforço. Não é mágica, é vibração. E vibração se forma no silêncio da alma. A riqueza verdadeira não nasce quando você está desesperado para conquistar. Ela nasce quando você está consciente do que já é. Quando você percebe que sua mente tem acesso a uma inteligência que não falha. Quando entende que existe uma força espiritual maior que qualquer obstáculo. Quando aceita que Deus colocou dentro de você um poder que ninguém pode roubar. Escreva nos comentários o que você aprendeu hoje. Agora imagine um campo fértil. A terra está pronta, a semente está na sua mão, mas você a lança em meio a tempestades internas, ruídos, dúvidas, medos. Essa semente não cria raízes, porque o solo da consciência não está preparado. Mas quando sua alma silencia, a terra se assenta, a vibração se estabiliza, a semente encontra paz. E qualquer semente que encontra paz cresce. A riqueza é essa semente. A consciência é essa terra. O silêncio é essa água. Quando você entende isso, deixa de correr atrás do que deseja. Em vez disso, se torna alguém capaz de receber. Porque aquele que corre atrás do mundo sempre estará atrasado. Mas aquele que se alinha ao espírito terá o mundo correndo atrás dele. O invisível sempre fala, mas poucos escutam. Você está aprendendo a escutar. E é por isso que a riqueza está se aproximando. Há uma força silenciosa dentro de você, esperando o instante em que sua alma se aquietará o suficiente para ouvi-la. Essa força não se revela no ruído da mente, nem na tensão do medo, nem na pressa de quem tenta controlar tudo. Ela só se revela quando a alma para, quando a respiração desacelera, quando o mundo exterior deixa de comandar o seu interior. É nesse instante que a consciência começa a ouvir o invisível. O invisível não é mistério. O invisível é direção. É o campo onde Deus escreve possibilidades antes que elas se tornem realidade. É o espaço onde sua vibração conversa com a vida. É o lugar onde sua fé, sua intenção e sua disciplina mental encontram forma. A alma que silencia percebe isso. A alma ansiosa não percebe nada. O ruído interior rouba o que Deus tenta entregar. Napoleon Hill dizia que as ideias mais importantes chegam em momentos de quietude. Ele entendia que a mente só se conecta à inteligência infinita quando está limpa, aberta, receptiva. James Allen ensinava que a alma calma é o maior dos poderes. Florence Scovel Shinn afirmava que, quando você se aquieta, Deus age. Todos apontavam para a mesma chave. A riqueza começa onde a alma descansa. E descanso não é inatividade, é clareza. Quando sua mente está confusa, você age com esforço. Quando sua mente está clara, você age com direção. A diferença entre esforço e direção é a diferença entre uma vida comum e uma vida guiada espiritualmente. A maioria das pessoas entra no mundo querendo conquistar o invisível através da força. Querem atrair oportunidades, dinheiro, milagres, respostas, mas a vibração delas diz o oposto. Elas vibram medo, vibram escassez, vibram pressa, vibram desespero. E o invisível responde sempre à vibração, não ao desejo. A alma silenciosa, por outro lado, vibra confiança, vibra entrega, vibra fé, vibra presença. Essa é a vibração que abre portas. Essa é a vibração que o universo entende como prontidão. Essa é a vibração que cria caminhos onde não existiam. Escreva nos comentários o que você aprendeu hoje. O simples ato de escrever ancora o entendimento no campo da consciência,
Agora imagine que a vida é como um lago. Quando você o agita, tudo se turva. Quando você o acalma, tudo fica cristalino. A mente agitada não enxerga as oportunidades que Deus coloca à sua frente. A mente silenciosa vê caminhos onde antes só via obstáculos. Aquilo que parecia impossível se torna simples. Aquilo que parecia distante se aproxima. Aquilo que parecia fechado se abre, porque o invisível fala através da percepção e não do pensamento. E percepção nasce do silêncio. A alma que aprende a escutar o invisível descobre que há movimentos invisíveis preparando o terreno antes que qualquer coisa aconteça no mundo físico. Um encontro que parece coincidência, uma ideia que brota do nada, uma oportunidade que chega sem aviso, um caminho que surge quando você já não tinha mais soluções. Nada disso é aleatório. Tudo isso é vibração. O que você pensa cria forma. O que você sente cria força. O que você acredita cria vida. É por isso que Jesus falava tanto sobre fé, sem explicar tecnicamente o processo. Ele sabia que fé é vibração. Fé é estado. Fé é consciência trabalhada. Fé é a alma alinhada ao espírito, não ao problema. Ele sabia que quando a alma se alinha, a mente se ilumina. E quando a mente se ilumina, o invisível se revela. A alma silenciosa percebe o sopro do espírito antes de qualquer movimento externo. Ela sabe quando esperar, sabe quando agir, sabe quando recuar, sabe quando avançar. Ela não é guiada pela lógica, mas pela consciência. E consciência nunca erra. A lógica vê o que já existe. A consciência vê o que está nascendo. Napoleon Hill chamava isso de o sexto sentido. James Allen chamava de a visão interna. Shin chamava de o aviso divino. A Bíblia chama de a sabedoria que excede o entendimento. Mas todos falam da mesma coisa. A alma silenciosa ouvindo o invisível. Escreva nos comentários o que você aprendeu hoje. Quando você escreve, você afirma sua nova vibração. Agora, aprofunde-se. A riqueza não é algo que você conquista. É algo que você permite. É algo que você recebe. É algo que sua vibração atrai naturalmente quando está alinhada à verdade espiritual. E a verdade espiritual nunca nasce do medo. Nunca nasce do desespero. Nunca nasce da pressa. Ela nasce do silêncio consciente. O silêncio não é um vazio. O silêncio é o campo onde Deus fala. A razão pela qual tantas pessoas buscam e não encontram é simples. Elas procuram respostas no barulho, quando as respostas estão no silêncio. Elas procuram sinais externos, quando os sinais nascem dentro. Elas procuram riqueza no mundo quando a riqueza nasce da vibração interior. A alma silenciosa sabe disso. Ela para, ela respira, ela percebe, ela ouve. E ao ouvir, ela se abre para a riqueza espiritual e material que já existia no invisível muito antes de ela pedir. Respire fundo agora. Sinta algo se revelar dentro de você. Sinta sua mente desacelerando. Sinta sua alma expandindo. Sinta sua consciência abrindo espaço para o invisível. Você está vivendo o que Hill chamou de estado receptivo da mente. Você está entrando no que Jesus chamou de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E você está ouvindo. O invisível está falando. A riqueza está se aproximando. Sua consciência está acordando. Este é o início de uma transformação profunda. A porta da abundância se abre quando a alma silencia e a consciência desperta. Há um instante em que toda a busca externa finalmente cessa. Um instante em que você percebe que nada que existe no mundo físico pode substituir a revelação silenciosa que nasce dentro de você. Esse é o instante em que a alma desperta. Não desperta para o mundo, mas desperta de si mesma. Desperta para o que sempre foi. Desperta para a verdade que estava escondida sob camadas de medo, pressa, ruído e distrações. Desperta para o poder de ouvir o invisível. A riqueza não é apenas algo que a vida lhe entrega, é algo que você desperta dentro da sua própria vibração. É por isso que Jesus dizia que aquele que tem,
mais lhe será dado. Ele não falava de posses materiais. Ele falava do estado interior de consciência. Ele sabia que a vibração correta atrai expansão. Ele sabia que a mente silenciosa se torna receptiva à inteligência divina. Ele sabia que a alma alinhada à verdade abre portas que nenhum homem pode fechar. Napoleon Hill compreendeu isso profundamente quando estudou homens considerados fora do comum. Ele percebeu que a diferença não estava no talento, no nascimento, na sorte ou na educação. A diferença estava na capacidade deles de ouvir o invisível. Eles não seguiam apenas lógica, eles seguiam intuição, eles seguiam percepção, eles seguiam sinais interiores que só aparecem quando a alma está em silêncio. A mente que cria riqueza é uma mente treinada, mas a alma que sustenta a riqueza é uma alma rendida. Rendida não à fraqueza, mas à consciência. Rendida não ao medo, mas ao espírito. Rendida não ao esforço, mas ao propósito. Quando sua alma se rende ao silêncio, ela acessa uma inteligência que não erra. Escreva nos comentários o que você aprendeu hoje. O ato de escrever fortalece a conexão com o invisível. Agora entenda algo sagrado. A riqueza não começa quando você conquista. Ela começa quando você percebe. E você só percebe quando silencia. O silêncio interior não é ausência de som. É presença de Deus. É a atmosfera onde a consciência pode finalmente ouvir o que tenta falar há anos. É o templo onde as respostas chegam sem esforço. É o espaço onde a intuição se torna clara. É o campo onde a vibração se alinha com a abundância. Na pressa você perde sinais. No medo você perde direção. No barulho você perde sabedoria. Mas no silêncio você encontra tudo. O silêncio é a linguagem da alma. O invisível é a linguagem do espírito. A riqueza é a consequência de ambos. Quando sua alma entra nesse estado, algo profundo acontece. As suas prioridades mudam. Seus padrões se dissolvem. Seus medos perdem força. Sua visão se expande. Você para de perseguir o que não é seu. Você para de insistir no que não faz sentido. Você para de forçar portas fechadas. E começa a se mover no ritmo certo. Um ritmo que não cansa, não desgasta, não confunde. Esse é o ritmo divino. James Allen dizia que o homem silencioso domina a si mesmo e, dominando a si mesmo, domina sua vida. Ele sabia que autodomínio é o verdadeiro poder. A alma que aprende a silenciar descobre que muitas batalhas são vencidas antes de começar. Porque a batalha que realmente importa não é com o mundo, é com a própria mente. A mente não treinada corre para fora. A mente desperta corre para dentro, e é dentro que a riqueza se forma. Escreva nos comentários o que você aprendeu hoje. Agora visualize esta cena. Um campo totalmente escuro, silencioso, imóvel. À primeira vista, parece vazio, mas debaixo da terra milhões de sementes estão vivas, esperando o momento certo para brotar. O silêncio não é vazio, é preparação. O invisível não é ausência, é gestação. A riqueza não é repentina, é gradual. Ela nasce primeiro onde os olhos não veem. Ela nasce no território da consciência. Por isso Jesus repetia que o reino está dentro de vós. Ele sabia que todo movimento exterior é a consequência de um movimento interior. Ele sabia que a vida se curva à vibração. Ele sabia que a fé reorganiza o campo invisível antes de reorganizar o visível. Quando sua alma silencia, você entra no campo onde a fé trabalha. Esse é o espaço onde tudo começa. A intuição se fortalece. A inspiração se torna diária. As respostas chegam sem esforço. As oportunidades aparecem no momento exato. Os medos perdem autoridade e você percebe que nunca esteve perdido. Você apenas não estava ouvindo. Napoleon Hill chamava isso de a frequência do sexto sentido. James Allen chamava de a luz da alma. Shin chamava de o empurrão do espírito.
Todos estavam descrevendo a mesma experiência: ouvir o invisível. E quando você ouve o invisível, você não depende mais daquilo que o mundo te entrega. Você entra em um fluxo que não falha. Você entra em uma vibração que atrai. Você entra em uma consciência que transforma. Você passa a viver por direção, não por tentativa. Por alinhamento, não por desespero. Por propósito, não por necessidade. O silêncio se torna sua maior riqueza. O invisível se torna seu maior guia. A consciência se torna seu maior poder. E o mundo começa a responder. Escreva nos comentários o que você aprendeu hoje. Agora respire profundamente. Sinta seu peito se expandir. Sinta sua mente se acalmar. Sinta sua alma se abrir. Sinta algo maior que você te guiando. Esse é o começo da verdadeira prosperidade. A prosperidade que nasce de dentro para fora. A prosperidade que não pode ser roubada. A prosperidade que não depende de circunstâncias. A prosperidade que não se abala com tempestades. A alma silenciosa é inabalável porque sabe quem a guia. A consciência desperta é indestrutível porque sabe de onde vem a força. E a riqueza que nasce desse estado é permanente. Não é apenas material. É vibracional. É espiritual. É consciência. É Deus dentro de você se expandindo para fora. Agora você sabe. A riqueza nasce quando sua alma silencia. A consciência cresce quando você ouve o invisível. E a vida se transforma quando você aprende a confiar. Continue nesse caminho. E lembre-se, inscreva-se porque cada novo vídeo é um passo no caminho da mente que cria o destino.